Boa tarde a todos. Ok? Estamos no ar? Boa tarde a todos, meus queridos. Sejam muito bem-vindos, né, ao Seja Barra, ao curso Evangelho na Atualidade. Mais uma aulinha para nós aqui, né? Refletir, pensar, ainda mais nesse momento, né, tão turbulento que a humanidade está vivendo, nada como os ensinamentos do Mestre. E é muito interessante, né? Hoje nós vamos ver, não coloqueis a candeia, né, debaixo do alqueire, como tem a ver com os nossos dias de hoje. Mas vamos aos nossos avisos, né? Venham, nossa casa está aberta para as palestras, com todos os protocolos, com tudo direitinho, todos com máscara, álcool gel, o distanciamento, enfim. Aqui, a minha plateia não tem ninguém, mas nas palestras, com certeza, estamos cumprindo, né, todos os protocolos. A nossa Cozinha do Amor continua fazendo aqueles doces maravilhosos. Já cheguei aqui, a Sol já mostrou, separei o bolo de aipim para você. Eu, sim, senhora, vou levar, porque a gente adora. E façam suas encomendas. É uma maneira da gente ajudar a casa e adoçar a nossa vida, ou aquele salgadinho delicioso. É tudo feito com muito amor. A nossa livraria também está aberta, no mesmo horário da casa, 1 hora antes das palestras e 1 hora depois, tá? Com todos os títulos. Estamos tentando manter toda a nossa livraria atualizada. Então, venham, desfrutem dessa doutrina maravilhosa, né? Dos livros, que é enriquecedor. Nada como, né, a gente procurar, e tem sempre uma coisa que bate ao nosso coração. Eu sempre digo, vem que o livro te escolhe, e escolhe mesmo, né? Então, venha, dê uma olhada na nossa livraria, que com certeza você vai ser abençoada com uma leitura maravilhosa. O atendimento fraterno continua sendo feito pelo WhatsApp. Está amargurado, o coração está apertado, está em conflito? Ligue. Com certeza você vai receber aquela palavra amiga, aquele ombro à distância, aquele abraço querido, na sintonia, no amor, no pensamento, enfim, naquela palavra amiga. Ok, meus queridos? Então, é isso aí. Vamos à nossa tarde de estudos. Nelson não pôde vir hoje, então ele pede desculpas, mas manda um beijo, um abraço bem grande a todo esse povo, como ele diz, aí meu povo, e ele deixa o beijo e o abraço, ok? Vamos lá ao nosso evangelho, que eu não tire o duelo de novo, né? Semana passada foi engraçadíssimo, ele até me ligou. Vamos lá, eu abri lá no finalzinho, capítulo 25, ainda não estamos, hein? É no próximo. Buscai e achareis, olhai os pássaros do céu. Olha que lindo. Item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai os tesouros do céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros no céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvago a sua estrutura? Porque também
vos inquietais pelo vestuário. Olhai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. São os valores, né, que nós damos nessa nossa vida terrena. O que mais vale, né? Isso o Evangelho nos traz a todo tempo. Esse pensamento, essa reflexão. Não é o que temos, e sim o que somos. Cabe aí a nossa reflexão, né? E assim, Pai amado, agradecemos mais uma vez essa tarde de estudos, essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, nesse momento tão conturbado do nosso planeta, onde cada vez mais estamos a descobrir coisas, a tirar os véus, pois tudo sempre existiu e está aqui. Então, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de escutar e perceber que esta pandemia veio para cada um de nós trazer os ensinamentos necessários para essa nova era, para essa transição que estamos passando no planeta, de provas e expiações para a regeneração, onde precisaremos estar com os olhos mais abertos, com o coração mais receptivo, para aproveitarmos essa nova fase. Então, Senhor, te pedimos, ilumine a nossa mente, abra os nossos corações, para que possamos ser, cada um de nós, aqueles que trabalharão nesse momento de transição, aqueles em que o Mestre Jesus poderá confiar as tarefas mais difíceis. Esteja conosco, Senhor, Pai amado, Jesus, Mestre querido, iluminando os nossos caminhos. E que esta tarde, Senhor, sejamos iluminados pela Tua luz, na compreensão da Tua doutrina. Graças a Deus. Muito bem. Gente, então vamos lá. Nós estamos no capítulo 24. Eu questionei com o Nelson, né, se ele tinha terminado o capítulo anterior. Ele disse que sim. Ele não terminou os slides, mas como ele falou muito, ele mesmo falou assim, antes de começar os slides, eu já tinha passado pelo capítulo todo. E eu acho que ficou claro. Eu falei, bom, então tá bom. Então, sigo adiante. Né? Então, nosso capítulo de hoje será o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. É um capítulo muito interessante mesmo, porque nós vamos ver, na realidade, que a luz brilha para todos. A verdade é uma só. E está aí. Para quem tiver olhos de ver e ouvidos de escutar. E Kardec, através das palavras de Jesus, explica muito bem, com muita propriedade, né, o porquê os espíritos não nos dizem tudo. Lendo o livro dos Espíritos, muitas e quantas perguntas de Kardec, os espíritos respondem: ainda não podeis compreender, ainda não vos cabe saber. Enfim, cada coisa a seu momento.
E nesse momento que nós estamos vivendo, dessa transição, nós precisamos ficar muito atentos, porque os sinais estão vindo, as coisas estão acontecendo, e nós precisamos interpretá-los para conseguir fazer as escolhas certas, para conseguir realmente seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Então, vamos ver o que nós temos, né, no nosso Evangelho e no livro fantástico de Joana, né? O Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia. Nesse capítulo, eu vou chegar lá, mas no capítulo 32, psicoterapeuta, é lindo. Joana descreve, através de Divaldo, a personalidade de Jesus. E depois que a gente acaba, né, nós já estamos no finalzinho desse livro, a gente pode dizer que a gente conhece um pouquinho mais da personalidade de Jesus. É muito interessante, porque até então, Jesus era o nosso mestre Jesus. E Joana nos traz Jesus, como ela chama, né, o homem Jesus. Então, o homem, aquele que viveu no meio da sombra, embora não a possuísse, mas a sociedade era envolta toda em trevas e em sombras, né, com muitos egos. E Joana vem trazendo todo o comportamento, né, de Jesus, vem trazendo a paranormalidade de Jesus, ou seja, além. Então, quem ainda não leu, não perca essa oportunidade de ler e conhecer o nosso Mestre Jesus, ok? Então, vamos lá. No item 1 do nosso Evangelho, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ou seja, a luz brilha para todos nós, como eu falei. Não são os escolhidos só que têm essa luz. Não. A luz brilha em cada um de nós. E nós vamos ver no decorrer do capítulo que cabe a cada um de nós fazer cada vez mais esta luz brilhar. E através do quê? De nos despirmos do nosso ego. E quanto mais a gente se despe deste ego, que é essa couraça que nos envolve, quanto mais estaremos brilhando a luz e, mais além, estaremos vendo, percebendo, com os nossos sentidos muito mais aguçados. Por que Jesus, né, nos falava por parábolas? Aí Kardec já começa a mostrar a intenção de Jesus, a estratégia desse mestre. Falo-lhes por palavras porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil, por enquanto, dizer-lhes tudo. Digo, porém, a vós, porque a vós foi dado compreender esses mistérios. Olha só como Jesus já sinaliza que existem aqueles. Ou seja, a verdade está aqui, a luz está brilhando, mas nem todos a percebem. E os apóstolos foram escolhidos a dedo pelo nosso Mestre. E nós que usufruímos, estudamos dessa doutrina maravilhosa, temos condições de compreender muito mais do que certas religiões que são cobertas pelos tabus, pelos dogmas. Ou seja,
A luz está debaixo. Por quê? Porque não é trazido à flora, à tona, todas essas explicações que a nós são concedidas pela espiritualidade maior. Deu para sentir como somos abençoados e devemos cada vez mais buscar este conhecimento. O que nos foi dito? Amai-vos uns aos outros e instruí-vos, porque quanto mais instruídos formos, mais preparados para ver, ouvir, sentir e perceber toda a verdade, toda a realidade. Então, como eles dizem, por enquanto, a gente vê que as revelações foram vindo e se aprofundando conforme a humanidade estava preparada para recebê-las. E o que nos chega agora ainda é um pedacinho da realidade, da verdade, que ainda está aí. Ela sempre existiu e sempre existirá. Nós é que, aos poucos, estamos desvendando, ou seja, tirando, desvelando, tirando a vela de cima, tirando a coberta, a descoberta, tirando a coberta, mas ali sempre existiu, ok? A candeia do corpo, olha o que ele diz, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Olha que interessante, né? Aí a gente para pensar. A interpretação que nós damos de um fato varia de pessoa por pessoa. Por quê? Porque depende do que tem dentro de cada um de nós. É essa luz, é essa condição que vai refletir naquela verdade. Então, o que Emmanuel continua dizendo? Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. São as nossas escolhas, Que a gente saiba escolher o caminho certo. E ele já diz que é um caminho difícil, de sacrifício, de renúncias. Porque é aquilo que eu já disse, não importa o que nós temos materialmente, e sim o que somos. E Kardec vai desenvolvendo esse pensamento até o final do capítulo, nos mostrando que podemos sim fazer as escolhas das coisas que realmente importam. Jesus foi um educador por excelência, nós sabemos, um grande pedagogo. Ufa, saiu a palavra. Soube se valer das parábolas como método de ensino. Por quê? Porque aquelas pessoas eram muito simples, eles não compreenderiam pensamentos muito elaborados. Então, Jesus falava em parábolas, que é uma história contada para ilustrar aquele pensamento, aquele ensinamento que Jesus queria passar. E Jesus utilizava o conteúdo daquele povo daquela época. Era a vinha, era a uva, era a água, o vinho. Não é verdade? Ele foi
construindo as histórias, as parábolas, para trazer o seu pensamento. Elas, as parábolas, né, precisam de uma explicação mais profunda. Por isso que a gente diz, né, estudar Jesus é descascar uma cebola. Você lê uma parábola e fica ali na superfície. Mas o que é que Jesus nos traz nas entrelinhas, ali, escondido naquele pensamento? Por isso que Jesus disse, eles veem, eles ouvem, eles escutam, mas não compreendem. E aí, continua. Léon Dufour, ele é um estudioso teólogo bíblico, jesuíta, francês, tá? Então, nem espírita é. Ele é um teólogo jesuíta. E olha como ele comunga, né, da nossa opinião também. Foi essa explicação inicial que Jesus começou e deixou para os seus seguidores darem continuidade mais tarde. Olha, o objetivo de Jesus, através das parábolas, era deixar aquele marco. Olha, 2000 anos, continuamos contando a mesma história, mas a compreensão que temos hoje em dia é muito maior. Conseguimos ir além daquelas palavras, ok? E aí Kardec continua falando no item 5. Olha como ele vai. A providência, em sua prudente sabedoria, não revela a verdade, senão gradualmente, ou seja, à medida em que a humanidade amadurece no aspecto espiritual e moral. Por isso ela mantém a sua luz interior em reserva e não debaixo do alqueire. Ou seja, a luz está ali, mas vai sendo aos poucos trazidas aquelas verdades, aqueles pensamentos, conforme a humanidade vai evoluindo, vai amadurecendo, ok? Como nós éramos quando Jesus chegou? Crianças espirituais, né? Espiritualmente infantis. Hoje, o nosso discernimento, a nossa compreensão, né, o nosso questionamento é muito maior. Tudo o que está oculto será revelado um dia. Ou seja, simplesmente existe, mas está coberto, por enquanto. Coberto pelo quê? Pela nossa própria ignorância. Nada há secreto que não venha a ser conhecido. Um dia, nós teremos tudo revelado, quando formos capazes justamente de compreender. Jesus falava de parábolas. E qual era o objetivo dele em cada história que ele conhecia? Para aquele povo, o objetivo dele era trazer a caridade e a humildade como condições de salvação. Se aquele povo compreendesse que a caridade e a humildade eram as ferramentas mais eficazes para chegar ao reino dos céus, o objetivo estaria cumprido. Porque naquele momento, era essa mensagem primordial que Jesus queria passar. Mas Jesus, aos seus discípulos, conseguia conversar e trazer outras questões, porque eles já estavam mais adiantados moral e intelectualmente. Por isso foram escolhidos a dedo. Aos que já têm, ainda mais se dará. Ou seja, eles já tinham esse amadurecimento um pouco maior.
Então, a eles poderia ser dado um maior conhecimento. Entendido? Se os espíritos... eu esqueci de pegar, foi meu celular, né? Eu sempre esqueço. Nelson não estando aqui, eu fico perdida. Não sei se ele fica perdido quando eu não estou aqui, mas eu fico. Bom, se tiver alguma coisa importante, meninos e meninas, me passem aqui, por favor. Então, vamos lá. Continuando no item 7. Se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, Kardec continua batendo na mesma tecla. Não é que os espíritos queiram esconder, não é que a espiritualidade queira esconder alguma coisa, ou seja, hora nenhuma a candeia está por debaixo do alqueire, hora nenhuma, ela está aí, para quem quiser e puder ver, ok? Mas nem todos estão. E Kardec continua explicando isso. Não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem que vir ao seu momento oportuno. Ninguém vai poder explicar para uma criança a física quântica. Nossa Senhora, eu, né? Estou fazendo isso para compreender. Imagina. Então, a cada momento da humanidade, de cada um de nós, também isso é muito individual, será revelado. Teremos nós a capacidade de ver. Falando nisso, gente, quem ainda não viu, veja o filme Quem Somos Nós. É muito doido. Quem já viu, ótimo, veja de novo. Quem ainda não viu, não veja sozinho, porque é de Danó e Tico e Teco. Entendeu? Então, veja com alguém para trocar ideia, para parar, para voltar, para parar, para voltar. Porque eles falam de dimensões, eles falam, explicam até isso, o momento de cada coisa. Que os índios, quando as naves chegaram, né, os navios chegaram, eles não viram, eles demoraram para ver. Eles existiam, os navios estavam ali. Mas eles não tinham no cérebro, na capacidade deles, como identificar aquilo, como enxergar aquela realidade, aquela verdade. Então, assistam, é muito legal. Tudo que a gente acha que parece, mas não é, enfim, é de Danó e Tico e Teco, mas não percam, ok? Muito bem, vamos lá. Eles dão a cada ideia, olha como é que Kardec explica, eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se. Saiu uma ideia nova, lançaram um descobrimento. Antes que se apresentem outra, aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. Ou seja, nós precisamos ir passo a passo, desvelando, descobrindo, amadurecendo. Nós jamais teríamos capacidade de uma hora para outra, tirarmos os 7 véus da Cabala, não é? Quem conhece? Imagina, de repente, tiram todos os véus e a gente tem a capacidade de vislumbrar toda a verdade. Não temos. Ainda não. No item 8, Jesus diz: não procureis os gentios. Gente, o que quer dizer isso? Por que Jesus, humilde, caridoso, disse isso? Vamos ver quem são os gentios. Todos aqueles que não eram judeus.
que não obedeciam às leis, não seguiam, né, as leis mosaicas. Olha que interessante. Eles podiam conviver com os judeus, fazendo negócio, morando entre eles. A lei de Moisés não permitia maltratar os estrangeiros. Ou seja, os judeus respeitavam os gentios porque está na lei mosaica. Ok? Os judeus obedeciam às leis de Moisés. Mas um gentio não tinha o mesmo estatuto que um judeu. Olha só, castas. Não podia casar com um judeu nem entrar no templo. Se um gentio se convertesse, olha só, se convertesse ao judaísmo e fosse circuncisado, ficaria mais integrado na comunidade. E seus bisnetos, olha só, gente, pulando uma geração, 2 gerações, né? Filhos e netos. Os bisnetos é que seriam considerados verdadeiros judeus. Isso está na Bíblia, no Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7 e 8, e explicando, né, quem são os gentios e por que Jesus, na sua magnitude, na sua bondade suprema, disse: não procurei os gentios. Jesus instruiu aos seus 12 apóstolos: não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, dos judeus. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus foi muito claro. Não perca tempo. Agora não. Olha como cada coisa tem o seu momento. Jesus disse: não perca tempo. E por que isso? Jesus visava a humanidade toda, tanto que ele não renegava ninguém. Mas nesse momento, os judeus, por aceitarem um Deus único, por seguirem as leis mosaicas, eles estavam mais preparados. Vocês lembram a parábola, né, do semeador? Os judeus, naquele momento, estavam mais preparados, o terreno seria mais fértil, porque as leis já estavam definidas, né? Eles já seguiam as leis. Deus era o único Deus. Ou seja, as ideias de Jesus, a doutrina do nosso mestre de amor, de caridade, de respeito, enfim, poderiam ser muito mais aceitas do que aqueles outros que ainda estavam em muitos deuses e não seguiam as regras, não seguiam as leis. Enfim, esse terreno era muito mais fértil, poderia sair como foi, né? Foi implantado o cristianismo. Quantos seguiram? Né? Os apóstolos, a princípio Jesus. Por quê? Porque o terreno deles já estava pronto para receber aquela semente. Eles já tinham a capacidade de ver, enxergar. Aquelas palavras de Jesus já eram um bálsamo para aquelas almas. E ele continua no item 10. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Ou seja, eles iam perder tempo com aqueles que não estavam nem aí, não estavam interessados em mudanças, em respeito, enfim, naquilo que Jesus vinha trazer. E ele continua, né? Não são os que estão bons que precisam de médico. Por que ele disse isso?
Todos nós precisamos das mensagens de Jesus, não é? Mas Jesus é chamado o médico das almas. E ele diz isso porque vem a passagem de Jesus à mesa na casa de Mateus. Vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os publicanos, né, os fariseus, esses todos eram judeus, mas cada um na sua característica, né? Uns eram cobradores de impostos, os outros eram os escribas, que eram os doutores da lei, com o ego inflamado, não é verdade? Os publicanos, enfim, eram pessoas de características diferentes, tanto que eram chamados assim, mas... Gente, eu tirei o som. Desculpe, gente. Espera aí, deixa eu tirar o som totalmente. Eu abaixei, mas não... Pronto. Desculpa aí. A gente pede tanto, né, para desligar o celular, eu baixei o som e o treco aqui tocou. Mas vamos lá. Que se puseram à mesa com os discípulos. O que fez os fariseus, notando... Aí os fariseus vieram logo. Eram aqueles que sempre estavam questionando e botando Jesus à prova. Como é que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo os ouvidos, disse-lhe Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. É isso aí. Eram aqueles que estavam ali querendo escutar alguma palavra. Eles estavam precisando, eles estavam se questionando. Eram eles, aqueles doentes da alma, tanto é que estavam com uma vida, tanto é que eram cobradores de impostos, isso, aquilo, outro. E seriam esses a quem Jesus abraçaria mais, porque esses seriam os mais necessitados, seriam os que precisariam deste médico, e não os bons. Aqueles simplesmente seguidores de Jesus já estavam usufruindo das benesses do Mestre. Ok? No capítulo 32, esse que eu falei, né? Psicoterapeuta, Joana descreve passagens com Jesus, ela descreve a personalidade de Jesus, os atributos de Jesus. É lindíssimo. O homem Jesus, ela diz, totalmente livre da sombra individual, como da coletiva, penetra com facilidade na problemática profunda do ser, se direcionando às causas essenciais que modelam a existência terrena. Olha só que lindo. Jesus, claro, era um espírito evoluído. Então, ele transpassava aquela problemática ali, aquilo que a gente traz, como a gente diz, né? Aquilo que a gente traz de problema, existe todo um iceberg atrás. Não é verdade? O que estava por trás daquilo que era trazido? Então, em cada um que Jesus atendia, Jesus conseguia ver não só essa existência, mas ele conseguia ver as outras existências, ou seja, ele conseguia detectar a raiz do problema de cada um. Por isso que se diz que Jesus nos conhece pelo nome. Jesus nos conhece a fundo. E nas nossas orações, quando nós abrimos nosso coração e pedimos,
Nós vamos ver ali adiante. É nesse momento que nós abrimos a porta do coração e permitimos a entrada de Jesus em nossas vidas, iluminando a nossa alma, o nosso eu. Então, Jesus, ele era detector da problemática de cada um. Por isso que a palavra dele para cada um era diferente. Ele acolhia, ele passava a informação, curava, porque ele via nas pessoas a intenção, a vontade, a fé, a coragem. E ele fazia o milagre. Ok? O seu olhar penetrante alcançava o cerne da criatura, ali identificando os reais conflitos. A gente sabe, né, que a gente escamoteia muita coisa. E quando a gente vai cavando, aquilo que a gente apresentou como problema era o mínimo. A gente acaba encontrando muito mais coisa por detrás daquele conflito. A psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito, porque reconhecia no processo das múltiplas existências a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Ou seja, ele identificava na personalidade de cada um ali o real conflito. E podia ajudar, ele podia acessar esse inconsciente, trazendo à tona e dando o ensinamento correto. É emocionante constatar-se que o terapeuta por excelência jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos. Olha só, desde que lhe facultem adentrar na casa do coração. Se vocês repararem, a porta não tem maçaneta do lado de fora, só de dentro. Eu abro o meu coração, eu me abro ao Mestre Jesus. Eu dou a ele a permissão de entrar, embora ele saiba tudo que eu necessito. Mas eu, nas minhas orações, nas minhas preces, preciso pedir. Ou seja, eu estou dando abertura, aval, para que ele venha e me ajude. Ele estará sempre disponível. Sempre. Portanto, estamos em conflito? Estamos em dúvida? Estamos desesperados por qualquer motivo que seja? Vamos conversar com o Mestre. Ele com certeza trará alguma resposta. Pode não ser aquela que a gente queira, também tem isso, mas com certeza será a melhor para cada um de nós. Então, desde que lhe facultem adentrar na casa do coração e o recebam nos abrigos do sofrimento onde se refugiam. A gente se esconde, a gente sofre, a gente se esconde. E quantas vezes esse real sofrimento, esse real motivo é escondido não dos outros, mas de nós mesmos. Por isso que Joana fala tanto na sombra, fala tanto no autodescobrimento. Enquanto eu não me aceitar como verdadeiramente eu sou, eu não vou modificar. Porque eu não vou modificar uma coisa que eu não sou. Então, se eu reconheço que eu sou uma determinada faceta da minha personalidade, eu posso modificá-la.
Se todos dizem, você é isso, aquilo, eu não sou. E aí nada vai acontecer. Então, deixemos nosso mestre penetrar lá no fundo do nosso sofrimento, porque cada um tem o seu segredo, a sua dor mais profunda. E com certeza, ele, como psicoterapeuta, com a sua paranormalidade, com a sua luz, vai nos acolher, hoje, agora, sempre. Assim, continua Joana, regozijem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona, porque os sãos não necessitam de médico. Então, se nós seguimos a doutrina do Mestre Jesus, de amor, de caridade, de humildade, não tem como adoecermos. Se nós estamos com a nossa mente tranquila, com a nossa alma calma, não tem como adoecermos. Porque se o nosso espírito está são, o nosso corpo também estará são. Ok? Olha a dica. Vamos trabalhar. Trabalhar a nossa mente, nosso autodescobrimento, nossa autocura. Nós temos esse poder. Unidos ao Mestre, não tem quem nos vença. E aí no item 13, Kardec nos traz a coragem da fé. Pois é aquilo, né? Quem acredita em Deus, quem confia em Deus. Eu acredito em Deus, mas você confia? Você se entrega? Onde está a tua fé? O que Jesus falou para os seus discípulos quando não conseguiram tirar aquele mau espírito daquele menino? Homens de pouca fé. Até quando eu precisarei estar aqui por vocês? Ou seja, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar no nosso poder. E aí Kardec vem trazendo, né, essa mensagem, esse texto de Jesus que está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Nós já vimos e já compreendemos que Jesus precisava ser firme e assertivo com aquele povo daquela época. Mas a gente sabe muito bem, né, que Deus, soberanamente justo e bom, estará ao nosso lado, nos dando todas as oportunidades possíveis e inimagináveis. Não é verdade? Porque nós temos toda a eternidade para evoluir. Só depende de nós. Mas Jesus quis mostrar a eles a importância, o objetivo, a utilidade, vamos dizer assim, de ter coragem da fé. Mostrar a todos que eles seguiriam e seguiam o Mestre Jesus, essa doutrina de paz, de amor e de caridade. Aí Allan Kardec que nos fala. Jesus derruba essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que aqueles que se houverem temido de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Ou seja, vocês lembram Joana, quando queimava na cruz, e o seu filho pediu, abjura, mamãe, abjura. E ela disse, não, meu filho,
Jesus jamais nos abandonará. Abjurar é você confessar publicamente, né, que ela não acreditava em Jesus. Ou seja, ela não. Essa é a coragem da fé. A fé que ela professava, ela tinha como verdade única, verdade pura. Ela não se envergonhava disso. Isto é a coragem da fé. Vamos lá. Nós mesmos, tá? Ainda hoje, confesso eu, que outro dia estava numa roda de pessoas que eu não conhecia, conversando sobre milhões de coisas. Eu trabalho como voluntário, não sei o quê, mas não disse aonde. Olha só, eu não disse aonde. E as meninas, as outras, também falando, blá, blá, e no final eu soltei alguma coisa de passe. Aí uma delas perguntou para mim, mas o que você falou, hein? Eu falei em passe. Por quê? Você é espírita? Eu falei, eu sou espírita. Eu também sou, não sei o quê. Ou seja, nós hoje, né, por uma questão até de respeito às outras religiões, a gente fala, a gente solta os ensinamentos, mas ainda tem medo daquele preconceito para conosco. Jesus fala sobre isso, mas nós precisamos seguir em frente. Mesmo eu não dizendo o título, eu passei todas as informações naquele nosso papo, e elas concordando e conversando e não sei o quê, e acabou que no final todas nós estávamos falando a mesma língua. E a gente sabe que muitas vezes, se a gente acaba impondo, já tem aquele distanciamento, porque ainda existem religiões que têm a dificuldade de enxergar as verdades que nós já enxergamos. Então, é um respeito que a gente tem aos outros, mas abrir mão da nossa fé, das nossas crenças, das nossas verdades, jamais, ok? E Kardec ainda continua. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Eu não vou abrir minha boca, porque aí eles vão me julgar. Não, 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 não. É uma verdade, é para o bem da humanidade, é para o bem de todos. Vamos falar, vamos divulgar. Não é só guardar para nós. Cabe a cada um de nós trazer para a humanidade esse conhecimento que a espiritualidade nos traz. Essa luz que está brilhando e nós estamos conseguindo ver. Ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Ou seja, se cada um de nós conseguir passar essa mensagem do nosso mestre a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, dando exemplo, dando a palavra, olha que maravilha, estaremos semeando, né, a doutrina do nosso mestre Jesus. E aí ele vem falando sobre carregar a cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Nossa Senhora, o que ele quis dizer com isso, gente? Então vamos entender, né? Jesus aí, nesse momento, ele está falando sobre a vida material e a vida espiritual. A vida momentânea e a vida eterna. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo,
Tome sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. A quem nós renunciaríamos? Ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, à nossa materialidade. Lembram da parábola do jovem rico? Mestre, o que eu preciso fazer para ter direito ao reino dos céus? O que Jesus disse? O que está escrito nas leis. Mas, mestre, eu faço isso tudo. Faz isso tudo? Ótimo. Então, vende todos os seus bens e me segue. E ele não conseguiu. Ok? Então, é isso. É a gente abrir mão do nosso ego. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Justamente é perder o amor a essa materialidade toda. Precisamos da matéria porque vivemos no mundo material, mas não podemos ser escravos da matéria. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Ou seja, você abre mão de tudo para viver na matéria, na ganância, e perde a vida. Perde a essência do quem verdadeiramente somos, do nosso objetivo primordial. Isso está em todos, em Marcos, em Lucas, em Mateus e em João. Olha a importância desse texto. E Joana nos vem falando, né, à luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível, a transformá-la em asas de ascensão. Ou seja, é liberdade. É abrir mão das amarras. Olha só, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterar-lhes as constituições. Ou seja, aquele peso da matéria, aquele peso do meu sofrimento, o madeirame, né, o madeiros aqui que ele fala, é o madeirame, é o peso do nosso sofrimento. Quando a gente consegue compreender e transformar, olha só, a gente altera a constituição daquele peso e ele se torna leve, porque ele perde justamente o peso e se torna leve. Carregar a sua cruz, continua Joana, é tornar-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas da autoiluminação. Olha o valor, autoiluminação, não é autoprojeção, autoiluminação. Tendo como modelo Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido, legítimo, porém predominante nos círculos viciados dos poderosos. Jesus abriu mão de tudo. Jesus não tinha um travesseiro. Ele precisava mostrar que aquilo tudo não era importante no reino dos céus. Que o túmulo também recebeu e consumiu na voragem da destruição dos tecidos, não, porém, das suas vidas. Ou seja, todos aqueles que viviam naquele consumismo, naquela busca material, também morreram e nada levaram. Só a vida, porque a vida continua. E nós levamos exatamente o evangelho que nós abrimos. Lembra que a gente tem que procurar o que o rato não rói, a ferrugem não corrói? Porque isso sim levaremos conosco para a eternidade. O resto fica. Tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir, disse Jesus. E Joana termina falando, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade.
Então, que possamos nós, cada um de nós, carregar a nossa cruz, seguindo a mensagem de Jesus, os valores que Jesus nos passou, através de tantos ensinamentos. E com certeza estaremos agradecendo a cada dia, cada oportunidade, cada desafio. Ok? É isso aí, meus queridos. Elevando o nosso pensamento a esse nosso mestre tão amoroso, tão querido. Esteja conosco, mestre, iluminando o nosso caminho. Iluminando as nossas almas, curando as nossas feridas, Senhor, para que possamos seguir em frente, na coragem, na fé, na esperança de dias melhores, pois sabemos que virão. E isso, esse tempo, esse timing, só depende de nós, que possamos, Senhor, ser aqueles trabalhadores, aqueles obreiros, na construção deste mundo, de amor, de fé, de coragem, de cooperação, de amor ao próximo, que o Mestre tanto nos ensinou. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, iluminando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas escolhas. E te pedimos, espiritualidade amiga, abençoe os nossos lares, nos protegendo dos perigos visíveis e invisíveis. Estejam conosco, Senhor. Graças a Deus. Até a semana que vem. Beijo grande a todos.